Olá! Quem nunca viu um projeto sair completamente dos eixos, não é? Prazos a estourar, custos a disparar, um verdadeiro caos. Se isso soa familiar, então está no sítio certo. Hoje vamos falar sobre como construir uma verdadeira fortaleza para proteger um projeto. Vamos dominar a gestão de escopo, que é, no fundo, a competência que separa o sucesso do fracasso. Ok, então qual é o nosso plano de batalha? Primeiro, vamos identificar o grande vilão, aquele inimigo invisível dos projetos. Depois, vamos perceber o que é, afinal, o escopo. A seguir, vamos construir o nosso mapa, um mapa bem detalhado com umas regras de ouro. E por fim, claro, aprender a defender as nossas fronteiras. Parece um bom plano, não é? Vamos a isso. Então, vamos começar pelo início. Qual é o inimigo? Porque é que tantos projetos, que até começam com as melhores intenções, acabam por descarrilar, por exceder largamente o orçamento e o prazo? Há uma razão principal por trás disto tudo. Então, o que será que derruba a maioria dos projetos? Será má gestão? Falta de recursos? Talvez conflitos na equipa? Olha, tudo isso pode contribuir, claro, mas há um culpado que é muito mais subtil, mais sorrateiro e que se infiltra em quase todos os projetos sem que a gente dê por ele. E aqui está ele, o inimigo invisível é um escopo não controlado. É aquela sensação horrível de que o trabalho nunca mais acaba, sabe? De que o objetivo está sempre a mudar. É sem dúvida uma das principais fontes de stress e, infelizmente, de fracasso em muitos projetos. Este inimigo até tem um nome oficial, um termo em inglês que se usa muito: scope creep. O que é que isto significa? Basicamente, é a expansão descontrolada do projeto. São aqueles pequenos pedidos, aquelas pequenas alterações que vão sendo adicionadas ao longo do caminho. Cada uma, sozinha, parece inofensiva. É só mais isto. Mas quando se juntam todas, elas criam um monstro que leva o projeto ao colapso. E o pior é que estas adições raramente vêm com os ajustes necessários de tempo, custo e recursos. Ok, já identificamos o inimigo. Agora, como é que o combatemos? Vamos construir as nossas defesas. E é aqui que entra a gestão de escopo. Pensem nela como as plantas, os projetos de arquitetura para a fortaleza que vai proteger o nosso projeto. A definição formal, a que vem, por exemplo, no guia PMBOK, diz que a gestão do escopo são os processos para garantir que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e aqui vem a parte crucial, e apenas o trabalho necessário para o concluir com sucesso. Ou seja, não é só sobre definir o que vamos fazer, é também ser super explícito sobre aquilo que não vamos fazer. Agora, atenção a este ponto que é fundamental e onde muita gente se confunde. Temos que distinguir o escopo do produto do escopo do projeto. O escopo do produto é o quê? É o resultado final, o carro, a aplicação, o serviço, com todas as suas características e funções. Já o escopo do projeto é o como. É todo o trabalho que temos de fazer para entregar esse produto. São duas faces da mesma moeda, mas são coisas diferentes. E atenção! Gerir o escopo não é uma coisa que se faz uma vez e já está. É um processo contínuo, com várias etapas. Tudo começa, claro, por planear. Depois, vamos recolher os requisitos, o que é que as pessoas realmente querem. A partir daí, definimos o escopo e criamos a nossa ferramenta-chave, a EAP, que já vamos ver o que é. E só depois é que entramos na fase de manutenção, digamos assim. Validar o que foi feito e controlar o escopo para não deixar o tal scope creep entrar. Muito bem. Vamos agora focar-nos na nossa arma secreta, a ferramenta mais poderosa que temos para gerir o escopo, a estrutura analítica do projeto, ou EAP. Se o escopo é a fortaleza, como dissemos, então a EAP é o mapa detalhadíssimo. É a planta de cada sala, cada corredor, cada tijolo dessa fortaleza. Mas o que é, na prática, uma EAP? Pensem nisto, é uma forma de pegar num projeto gigante e assustador e parti-lo em pedacinhos muito mais pequenos e fáceis de gerir. A palavra-chave aqui, e isto é super importante, é orientada para as entregas. Nós não estamos a fazer uma lista de tarefas ou de atividades, estamos a listar os resultados, as coisas tangíveis que o projeto vai produzir. E porquê é que uma boa EAP é tão, mas tão poderosa? Bem, porque ela basicamente acaba com a adivinhação. Garante que 100% do trabalho está mapeado. Nem um bocadinho a mais, nem um bocadinho a menos. Dá a toda a equipa e aos stakeholders uma imagem clara e visual do projeto. E a partir daí serve de base para planear tudo o resto. Quanto vai custar, quanto tempo vai demorar e de quem vamos precisar. Para ajudar a criar uma EAP impecável, há umas regrinhas de ouro que podemos seguir. Para ser mais memorável, vamos chamar-lhes os 10 mandamentos da EAP. São dicas super práticas para garantir que o nosso mapa do projeto é mesmo preciso e útil.
Não vamos ver os 10, claro, mas escolhi 3 dos mais importantes. E vamos começar com o primeiro, que é talvez o mais pragmático e inteligente de todos. O primeiro mandamento diz: cobiçarás a IAP do próximo. O que é que isto quer dizer? É simples e genial. Não reinventa a roda. Se a sua organização já fez projetos parecidos, vá ver como fizeram a IAP. Use modelos, aprenda com as lições do passado. A forma mais inteligente de começar um trabalho novo é aproveitar o trabalho que já foi feito. Ok, saltando agora para o terceiro mandamento. Este ataca um erro muito, mas muito comum: a falta de clareza na linguagem que usamos. O mandamento é: não usarás os nomes em vão. Este é um erro clássico. A IAP, lembrem-se, é sobre as entregas, sobre o quê e não sobre as ações, o como. Por isso, em vez de um item na IAP se chamar escrever manual, ele deve chamar-se manual do utilizador. Porquê? Porque manual do utilizador é um resultado, é uma coisa que se entrega. Escrever é a atividade para lá chegar. Esta pequena mudança na forma de pensar faz toda a diferença. E para terminar esta parte, vamos ver o nono mandamento. Este foca-se na lógica da estrutura em si, em como organizamos as coisas. Não decomporás em somente um subproduto. O que é que isto significa? Bem, o objetivo de decompor, de dividir, é partir uma coisa em várias partes mais pequenas. Se um item se divide em apenas um subitem, então não houve divisão nenhuma, pois não? É redundante, não acrescenta clareza. A regra é simples: cada item pai na EAP deve ter no mínimo 2 filhos. Pronto, o mapa está feito, mas o trabalho não acaba aqui. De que serve ter um mapa detalhado da nossa fortaleza se depois deixamos os portões abertos? Agora temos de defender as fronteiras, e isso leva-nos aos processos finais: validar e controlar o escopo ao longo de todo o projeto. Então, o que é validar o alcance? É o momento da verdade. É quando pegamos numa entrega que acabamos de concluir, mostramos lá às partes interessadas, o cliente, por exemplo, e elas dão a sua aprovação formal, o seu ok, é mesmo isto que queríamos. É o processo de aceitação que confirma que entregamos o que prometemos. E aqui há outra distinção que causa imensa confusão. Por isso, muita atenção. Validar escopo não é a mesma coisa que controlar a qualidade. O controle de qualidade pergunta: construímos a coisa da forma certa? Está sem defeitos? Cumpre as especificações técnicas? Já a validação do escopo pergunta: construímos a coisa certa? É isto que o cliente queria? São duas perguntas diferentes e ambas são vitais. E normalmente o controle de qualidade tem de acontecer antes de irmos validar o escopo com o cliente. E com isto, fechamos o círculo. Um escopo bem definido, que é documentado numa IAP clara e depois é validado e controlado com rigor. Essa é a melhor defesa que um projeto pode ter. É a muralha da fortaleza que o protege do caos do scope creep e o mantém focado no caminho para o sucesso. E para terminar, queria deixar uma pergunta para reflexão. Pensem nos vossos projetos, nos projetos em que estão a trabalhar agora. O escopo desses projetos é um mapa claro, um guia que todos conhecem e seguem? Ou é mais uma espécie de lista de desejos vaga e que está sempre a mudar? A resposta a esta pergunta pode dizer muito sobre as vossas verdadeiras hipóteses de sucesso. Fica à reflexão. Muito obrigado por nos terem acompanhado.